Olá, hoje vamos apresentar o trabalho sobre teorias do contrato social. O nosso grupo é formado por João Pedro Della Valentina, João Vitor Xavier, João Vitor Ribeiro e Rafael Espinacé. Certo, agora falando um pouco a respeito da construção de um Estado segundo Hobbes. O que é necessário saber em primeiro momento é que Hobbes era um filósofo empirista e convencionalista. Isso é melhor compreendido conforme vão se estudando acerca de suas ideias. E, em primeiro momento, para se entender também a concepção de um Estado, é necessário saber que Hobbes baseia sua argumentação com base em dois grandes períodos, que são eles: o período antes da construção de um Estado e o período durante e depois. Antes da construção de um Estado, Hobbes faz um exercício de pensamento no qual é imaginado uma sociedade que vive simplesmente pelo estado de natureza, no qual não há existência de um Estado, não há existência de um governo, não há existência de leis. Ou seja, os indivíduos dentro da sociedade só viverão de acordo com uma lei natural, que, por exemplo, será a lei da autopreservação. Ou seja, os indivíduos buscarão simplesmente sobreviver dentro da sociedade. E como não há leis que impeçam, por exemplo, de seres humanos se matarem, seres humanos então irão matar uns aos outros, e isso não será visto como algo injusto dentro da sociedade, justamente porque o conceito de justiça e injustiça ainda não foi criado. É a partir desse ponto de vista que Hobbes vê a necessidade da existência de um contrato social, que é basicamente realmente visto como um contrato, entre aspas, que é assinado por todos os indivíduos dentro da sociedade, de tal forma que haja uma, uma harmonia dentro da sociedade, ou seja, a partir desse ponto haverá a existência de leis que impeçam, por exemplo, de seres humanos se matarem, e assim seres humanos poderão viver mais tempo, ou seja, também poderão sobreviver, que é o estado da lei natural. Só que, como esse contrato social tem que ser assinado por todos os indivíduos dentro da sociedade, senão não vai funcionar, basicamente Hobbes também vê que é necessário a existência de uma força coercitiva. E é a partir desse ponto que Hobbes cria a ideia de um Leviatã, que é basicamente a personificação desse poder coercitivo, segundo Hobbes, no qual será um poder que tem a capacidade de coagir as pessoas a obedecerem um contrato social. Caso contrário, elas serão sujeitas a punições. De uma forma extremamente resumida, é assim que a ideia da construção de um Estado por Thomas Hobbes é realizada. Bom, agora a respeito de John Locke. Locke possui uma visão bem mais positiva em relação aos seres humanos quando comparado com Hobbes, certo? Para ele, o ser humano não necessariamente é mau, mas é sim um proprietário, não só no que diz respeito a um território físico, mas também no que envolve corpo, liberdade, capacidade de trabalho, vida, entre outros bens, certo? Locke, ele defende esse direito à propriedade como sendo um direito natural e imutável. O que seria isso? Seria um direito que nós já nascemos com ele, que ninguém pode tirar de nós, como por exemplo a capacidade de trabalho, certo? Que de certa forma já nasce com a gente. E uma das características desses direitos naturais é que não é necessário nenhuma lei oficial para que eles sejam respeitados, certo? Para que nós possamos usufruir desses direitos. Ele acreditava que o contrato social era firmado livremente entre duas partes, para que ocorresse a garantia dos direitos naturais por parte de uma instituição. Devido a isso, nós compreendemos que é dever do poder soberano proteger a propriedade, certo? E Locke, ele compreende o contrato social como a possibilidade de minimizar a violência e invasão à propriedade privada. Diferente de Hobbes, Locke acreditava que seria necessário um Estado dividido, e também a garantia dos direitos de rebelião do povo.
A noção de contrato social de Rousseau difere das de Hobbes e Locke. Para Rousseau, o homem é naturalmente bom e a sociedade o corrompe. O contrato social para Rousseau é um acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade, e só depois um Estado, ou seja, o contrato é um pacto de associação e não de submissão. A escravidão não pode ser legítima, pelo menos não para uma população inteira. Uma pessoa pode se tornar escravo por vontade própria, mas populações não, porque uma pessoa se torna escrava em troca de subsistência e uma população, quando se torna escrava, perde sua liberdade e seus bens passam para o dono. Nenhuma população aceitaria isso, o que torna a escravidão de uma população ilegítima. No entanto, a escravidão de indivíduos é aceita, por exemplo, na guerra, quando o indivíduo toma direito sobre a vida do vencido. Mas Rousseau afirma que a escravidão se baseia no direito à vida ou morte, e esse direito de vida ou morte se baseia na escravidão, criando um círculo vicioso. Quando os homens não tinham mais a capacidade de subsistência individual, precisaram se unir, formando o primeiro pacto social. Assim, o homem passou de estado natural para o estado civil. O contrato social deve procurar uma agregação que defenda e proteja com toda a força os bens, direitos e interesses de todos os indivíduos da agregação. Esse contrato, então, acaba por tendo um único objetivo: a alienação de todos os indivíduos e mantê-los iguais. Na época que o contrato social começou a ser divulgado, ele não era uma ideia unânime entre todos os filósofos que existiam na época. E até mesmo hoje em dia, ainda há aqueles que não concordam com o contrato social. Vamos lá. Primeiro que os primeiros representantes da crítica e oposição ao contrato social, no ramo da filosofia, foi o David Hume, que era também um empirista, tal como Locke, mas ele discordava de Locke nesse assunto. Hume acreditava que, diferente do que Locke dizia, não tinha realmente o consentimento que legitimava o estado civil e o estado de natureza. E, segundo ele, a voz política que as pessoas têm na realidade é extremamente frágil, portanto não há como elas realmente consentirem nesse tópico. Então ele diz que somente a legitimidade real do Estado quando há representação política verdadeira, empoderamento político da população. Um filósofo mais atual, que é o Bobbio, ele fazia outra crítica à teoria do contrato social. Ele dizia que, diferente do que os defensores do contrato social pregavam, que o contrato social baseava numa relação de submissão de uma força sobre a outra, no caso a comunidade sobre o Estado, o Bobbio acredita que as relações não são tão homogêneas assim. Não é só uma comunidade política, mas há várias subcomunidades, como por exemplo as universidades. Existem várias relações interdependentes entre o Estado e as comunidades, não é uma relação de submissão de uma parte por outra. E dessa forma ele distancia-se dos contratualistas e da teoria do Estado como força de coesão após o estado de natureza. E é isso quanto às críticas. Conclusão. Seja em concordância ou debate dos aspectos contratualistas, é notável a importância dos teóricos que abordam o contrato social para se compreender o direcionamento da política. Além de eles oferecerem uma explicação rica em análise para a compreensão das motivações humanas para conviver em sociedade, eles também são precursores dos estudos de determinadas visões políticas e econômicas. O entendimento de Hobbes é essencial para se pensar o absolutismo. Além disso, os preceitos de Locke influenciaram o liberalismo burguês. Por fim, Rousseau é de extrema relevância
para observações de caráter sociais e democráticos.